Injeção intracardíaca. Em que consiste? A injeção intracardíaca é uma técnica médica reservada para emergências. Consiste em administrar medicação diretamente no coração. A injeção intracardíaca é uma via de administração de medicamentos reservada exclusivamente para emergências. Entende-se como emergência qualquer situação que supõe um risco eminente ou potencial de morte da pessoa. Com a administração da medicação intravascular, o medicamento passa diretamente para o sangue e age imediatamente. A situação onde mais frequentemente se utiliza esta injeção é no caso de parada cardíaca. É muito eficaz, porque pula a fase de absorção da medicação, ou seja, tudo que é introduzido atua diretamente. Não há período intermediário de absorção. Deste modo, 100% da dose administrada é útil. Além disso, ao omitir este passo, não há variabilidade entre pacientes da mesma idade e tamanho. Isso nos permite calcular a quantidade apropriada, que deve ser inserida com rapidez e precisão, o que é muito útil neste tipo de situação, em que o paciente está inconsciente, e dificilmente podemos extrair informações úteis ao interagir com ele. Como a injeção intracardíaca é realizada? O primeiro passo ao realizar esta técnica é preparar uma agulha esterilizada com pelo menos 10 centímetros de comprimento. É importante que seja uma agulha dessas dimensões, e não menor, porque precisa chegar diretamente ao coração. Assim que tivermos a agulha, carregamos com a dose que queremos administrar. Em seguida, procede-se a fazer uma palpação dos espaços intercostais do paciente. O espaço intercostal é a região entre uma costela e outra. Geralmente, é fácil localizá-lo, mas se o paciente for obeso, essa fase se torna mais complicada, pois é muito difícil separá-lo claramente. Quando localizamos o quarto espaço intercostal esquerdo, ou seja, a região entre a quarta e a quinta costela, seguimos a linha que o conecta o imaginário com o externo na borda esquerda. Essa é a localização mais aproximada que pode ser feita do coração. Finalmente, a seringa é inserida no espaço delimitado, e liberamos o êmbolo com a medicação. Apesar das dificuldades técnicas, o medicamento atinge o miocárdio e permite restaurar a atividade cardíaca em caso de parada iminente. Qual medicação é usada na injeção intracardíaca? Sem dúvida, o medicamento mais usado é a adrenalina. Normalmente se utiliza a adrenalina 0,1%, porque é a concentração que permite alcançar a atividade desejada sem ter efeitos colaterais graves. É importante lembrar que tudo o que é administrado por via intracardíaca exerce sua ação imediatamente, então uma dose maior seria letal. A adrenalina também é conhecida como epinefrina, e é um dos mais potentes ativadores do sistema nervoso simpático. O coração muda sua frequência de contração de acordo com os sinais regulatórios que envia este sistema. Portanto, podemos dizer que modificando o sistema nervoso simpático, conseguiremos modificar também a atividade elétrica do coração. Vários estudos demonstraram que a injeção intracardíaca de adrenalina até 5 minutos após a parada cardíaca melhora a sobrevida. Embora nem todos os casos seja eficaz. Isso porque o fator tempo é importante nesse tipo de emergência. Assim, a taxa de sobrevivência apresenta uma relação diretamente proporcional à precocidade na administração. Qual é o momento certo para usar essa técnica? A injeção intracardíaca não é recomendada durante a massagem cardíaca. É preferível praticar as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar e separadamente a injeção,
para que a medicação possa acessar por completo o miocárdio. Desta forma, a isquemia cardíaca é reduzida. A isquemia é o processo que sofrem as células quando morrem, porque não chega o sangue para nutri-las. Este processo está presente em muitas patologias cardíacas, mas a doença mais proeminente é o infarto do miocárdio. Quando uma pessoa está em parada cardíaca, o coração para de bombear o sangue para o resto do corpo e inicia o processo de isquemia. É então que a injeção intracardíaca deve ser realizada para reverter o processo e restaurar o suprimento de sangue e a função contrátil. Finalmente, deve-se notar que esta técnica só pode ser praticada por profissionais médicos que tenham experiência em situações de emergência vital.